Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o vestibular da FUVEST, a primeira fase que está chegando. E atendendo a pedidos de vocês, eu vou fazer uma revisão aqui, dividindo em 2 vídeos com as últimas questões que já rolaram de história na prova. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você vai fazer a FUVEST, por favor, não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante. E também de se inscrever nesse querido canal para a gente alcançar aí a famosa meta dos 100 mil inscritos. Pode ser? Combinado? Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos começar então falando das últimas questões que apareceram. Eu dividi aqui mais ou menos em História do Brasil e História Geral. E a gente vai começar com essa daqui. Se você não fez a questão e quiser dar um pause para fazer, fique à vontade e aí depois você corrige comigo. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamantes, depois algodão e em seguida café para o comércio europeu. Esse aqui é um trecho do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Caio Prado Júnior, para quem não conhece, na década de 30, na década de 40 aí, foi um historiador muito importante para a história do Brasil, vai analisar inúmeros momentos da história do Brasil, principalmente o Brasil colonial. Ele é conhecido atualmente como uma historiografia tradicional do Brasil, tá? Sobre o sentido da colonização do Brasil, é correto afirmar. Nós temos esse trecho que é muito curto. A dica que eu sempre dou para quem vai fazer questão, né? E aqui, acima de tudo, a gente está revisando conteúdos, mas a gente está também conseguindo entender a prova. A dica que eu dou é você analisar qual é a essência que está sendo trabalhada aí, qual é o cerne do texto. Basicamente, o Caio Prado Júnior falou assim: a gente serve para fornecer produtos. Não é isso? Se a gente for resumir em uma frase esses três períodos que estão acontecendo, basicamente é isso. Então, vamos ver, a partir dessa nossa reflexão, o que a gente pode afirmar. A. Permitiu o desenvolvimento de um extenso parque industrial. Poxa, esses produtos que a gente fornece são produtos industrializados? É uma questão industrial? Não. B. Caracterizou-se pela forte presença da mão de obra assalariada. A gente sabe que no Brasil colônia a estrutura, que inclusive também é uma estrutura trabalhada muito na historiografia tradicional, vem da plantation. Vamos recordar o que é plantation? Monocultura, então um produto ali vai ser o foco, latifúndio, grandes pedaços de terra e mão de obra escravizada. Então, essa é a maior estrutura que vai acontecer no período colonial brasileiro. Não só no período colonial brasileiro, mas em outros também, outras questões coloniais. Então, se é uma monocultura, às vezes de açúcar, às vezes de tabaco, às vezes de algodão, às vezes de café, que é uma base na maior parte, e aí quando eu falo na maior parte, ultrapassa o período colonial, né? Porque nós temos a base de trabalho escravizado, não só nos mais, 300 anos de período colonial, mas também no chamado período imperial, né? Então, mesmo com a independência do Brasil, a gente continua sendo escravista. Consequentemente, a base do trabalho é escravizado. Logo, a B não se encaixa. C. Voltado principalmente para o mercado externo, com certeza, né? A lógica, a estrutura da plantation também é isso, né? Voltada para o mercado externo. Então, anota aí como uma revisão para você. Essa estrutura da plantation te ajuda a recordar toda a base que existe no período colonial e que perpassa o período colonial, né? Então, sim, esteve voltado para o mercado externo. Então, esses produtos, né? Não é uma base preocupando com a estrutura interna. O açúcar era de muito difícil comércio. Na Europa, né, antes não tinha muito acesso à questão do açúcar, consequentemente vai se plantar e ganhar muito dinheiro lá na Europa. Nós temos o tabaco, que era um costume nativo e que passa a ser costume também dos europeus e por isso vai lucrar bastante. Entre outros, né, o metal precioso, o algodão, a estrutura do café também, gente, pensa. A gente dependeu do café por muito tempo, né? E o café é um produto de primeira necessidade? Muita gente vai falar que sim, né? Nossa, Tati, eu não vivo sem o meu café. Tudo bem,
pode ser uma questão pessoal sua, mas você não morre de não tomar café. Agora você morre de fome, por exemplo, né? Então, a gente tem aí tudo isso voltado e pensando no mercado externo na maioria das vezes. Vamos ver as outras. Baseou-se na produção de manufaturas têxteis ou alimentares? Também não. Aqui, ó, a letra D e a letra A, elas se parecem, né? Você tem uma lógica industrial aí por trás que não existe. Ah, Tati, mas teve a Era Mauá. A Era Mauá não é no período colonial, e a gente tá falando aqui de período colonial. E mesmo que a gente não tivesse, né, porque aqui tem o café, por exemplo, etc., a Era Mauá é um surto industrial. Não vai render muitos frutos assim como a gente imagina. E letra E, garantiu a expansão da pequena propriedade. É o oposto, é o inverso. Nós temos a grande propriedade, os latifúndios, né? As chamadas sesmarias como base. Entendeu? Aqui uma questão tranquila, nosso gabarito, letra C. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser alguma sugestão de revisão, também deixa aí nos comentários. Que aqui no canal, gente, se vocês forem naquela lupinha lá, se vocês entrarem no canal, historizando, tá, vídeos, clicou, vai naquela lupinha e procura um tema de história. Você vai achar todos para revisar comigo, tá? Pode ser que esteja escrito Enem no título, mas é porque o Enem é uma prova aí nacional. Só que história, a matéria não muda, tá? Você pode assistir vídeos pro Enem para estudar para a FUVEST, para estudar para outros vestibulares. O que pode acontecer é que a FUVEST vai aprofundar um pouco mais, mas você pode assistir todos que vão adiantar do mesmo jeito. Se você estudou pro Enem, não pense que isso vai ser sido jogado em vão para a FUVEST. Nananina não, tá? Vamos lá. A revolta dos malês, ocorrida em 1835. Então, a gente estava falando mais do período colonial, né? Concentrado mais no período colonial. Revolta dos malês, 1835, a gente está falando de período regencial. E aí, gente, quanto menor a questão, mais ela vai exigir de você que você sabe o que é. Ponto. Aqui não te deu uma dica, não te deu um texto, não te deu uma reflexão. Você tem que saber o que foi a revolta dos malês. Aqui eu gosto de brincar que é uma questão de é ou não é. Ou você sabe ou você não sabe. Não tem meio termo, tá? Então vamos ver as alternativas. A. Revolta organizada por escravizados e libertos contra a escravidão e a imposição da religião católica. Verdadeiro. A revolta dos malês em Salvador, e tem esse nome porque muitos dos escravizados que se envolveram nessa revolta, né, e dos libertos, eram muçulmanos. Então, eles eram impedidos de praticar a sua religião por serem muçulmanos, ok? Então, a letra A é a nossa resposta, mas vamos ver as outras. Expressava as aspirações de liberdade dos escravos urbanos, impedidos de comprar as suas cartas de alforria. Poderia ser? Poderia. Mas a revolta dos malês tem esse processo específico? Tem. E lembrando que a revolta dos malês não é uma revolta exclusiva de escravizados. É de escravizados e libertos, de negros que conseguiram de alguma forma a sua alforria, tá? Letra C. Externava a indignação da população urbana branca com as práticas da violência e dos castigos públicos. Não. Essa é uma revolta de escravizados, de libertos, de pessoas negras majoritariamente, tá? Letra D. Reivindicava mais autonomia para as províncias, contrapondo-se à política centralizadora empregada pelos gestores imperiais. Isso aqui tem a ver com uma discussão política do período regencial. Então, cabe no período regencial, mas não é sobre a revolta dos malês, tá? E letra E. Fracassou em decorrência das dificuldades encontradas na arregimentação dos escravos dos engenhos do Recôncavo. Fracassou? Fracassou. Foi por isso? Não. Foi porque ela foi dedurada, tá? Essa revolta, contaram antes de fato dela acontecer que ela ia acontecer, consequentemente ela foi reprimida, tá? Existe uma outra revolta no período regencial de escravizados, chamado de Carrancas, se eu não me engano, que é uma região de Minas Gerais em que escravizados se reúnem e começam a matar os senhores ali de uma grande fazenda na região das Minas Gerais. Se você quiser procurar mais a respeito, aconselho. A FUVEST gosta de cobrar
revoltas, né? E pelo visto, a gente vai ver na próxima questão, se eu não me engano, na próxima é uma outra revolta. Então é bom você ficar atenta às revoltas. Aqui tem um vídeo sobre revoltas agenciais em que eu resumo todas elas. Tem um vídeo sobre revoltas republicanas que eu resumo. E tem alguns vídeos com um processo mais longo, como por exemplo a próxima, tá? Eu vou aqui então colocar para vocês gabarito letra A. Vamos lá, essa aqui a gente tem um vídeo exclusivo aqui no canal, se você quiser revisar com mais calma, tá? Antônio Vicente Mendes Maciel, conselheiro de Alcunha, era cearense e nasceu a 13 de março de 1830. Aprendeu a ler, escrever e contar. Andou estudando latim, enxertando frases da língua de Horácio nos seus longos conselhos, geralmente baseados na Bíblia Sagrada, que conhecia razoavelmente. Era apenas um peregrino, acompanhado de numeroso séquito, pequenos agricultores, negros, 13 de maio, caboclos de aldeamentos, gente sem recursos, doentes. Em 1893, Antônio Vicente se estabeleceu em Canudos, rebatizou a localidade, dando-lhe o nome de Belo Monte. Criou um clima de tranquilidade local, respeitavam-no, seu monarquismo era utopia. De vários pontos do sertão apareciam os conselheiristas, caminhavam para lá movidos pela fé. Queriam morar ali sem pensar em conquistar novas terras, nem restaurar a monarquia. Cá de fora, não entenderam assim. Interesses políticos e patrimoniais deram novos rumos e destino sangrento ao sertão do conselheiro. Aqui a gente está falando então de Canudos, né? Aqui o texto bem quebrado. Quando a gente tem esses 3 pontinhos aqui é porque você tem uma quebra aí com o texto completo. E aí, algumas pessoas me perguntam assim, como assim negros 13 de maio? Negros libertos pelo 13 de maio, né? Porque aqui a gente tá no final do 19. E a abolição, gente, é de 1888. Ela tá novíssima, ela tá fresquíssima aqui, tá bom? Então, assim, a gente tem algumas reflexões sobre Canudos, né? Aqui é sempre bom olhar a fonte, o bom Jesus do sertão. Então, a gente tem essa lógica religiosa, messiânica envolvida nessa revolta. Vamos à questão. O texto sugere que Antônio Conselheiro, então que o líder dessa revolta, letra A, representou a luta da Igreja Católica contra o regime republicano? É uma representação de instituição? A Igreja Católica era contra a República? Não. Tanto que ele fala, né, aqui no texto, a sua monarquia, seu monarquismo era utopia. Então era meio que uma coisa da cabeça dele e não algo institucionalizado. Letra B. Fez uso da sua educação formal para colocar em xeque os dogmas do catolicismo. Primeiro, ele tem uma educação formal, ele aprendeu, mas ele não tá aqui, ele fez escola, faculdade, estudou, não tem isso. E ele não vai fazer isso para colocar em xeque esses dogmas porque ele é católico, tá? Letra C. Defendeu a restauração da monarquia por identificar-se com os interesses políticos e patrimoniais. Aqui ele já fala no texto, né? Esse texto ajuda muito a gente a fazer essa questão. Não é uma lógica política e patrimonial, não é. Quem tá de fora é que fala sobre isso, ó. Queriam morar ali sem pensar em conquistas de novas terras, nem restaurar a monarquia. A monarquia é uma coisa da cabeça do conselheiro, mas ele não espalha isso. Agora, olha só, cá de fora não entenderam assim. Então, isso aqui não é da revolta, não é do conselheiro, é o que de fora interpretam, tá bom? Letra D. Atraiu pessoas pobres do sertão nordestino com mensagens de fé e de acolhimento. É isso. É isso. Por mais que ele tenha essa lógica da monarquia, é da cabeça dele, é uma utopia dele. Ele não vai espalhar isso. Logo, Canudos, o movimento de Canudos não é um movimento monarquista. Na verdade, Antônio Conselheiro, ele enxergava a importância da monarquia. Por quê, gente? E aí, eu vou matar aqui a curiosidade de alguns.
A Constituição da Monarquia, né, de 1824, a nossa primeira Constituição, ela une a Igreja ao Estado. A Igreja Católica, a religião católica, é oficial, une nesse sentido, de que a religião seja uma religião oficial, não que a igreja tenha controle no Estado, não é isso, mas a religião católica era oficial, e isso a República quebra, isso o Antônio Conselheiro vai ficar insatisfeito e vai ficar saudoso da monarquia, mas não é um movimento monarquista, tá? Existem essas diferenças. E letra E, liderou uma insurreição contra as estruturas sociais e políticas implementadas pela República, também não. Canudos é um movimento messiânico. O que significa isso? Apoiado num líder religioso, e que a base desse movimento é a lógica da miséria, a lógica de não ter espaço, de não ter lugar, e ali encontrar lugar e ali encontrar espaço, entendeu? Essa lógica política, econômica, patrimonial, etc., isso é uma coisa que a galera de fora colocou como justificativa para destruir o movimento, né? E aqui tem um vídeo completíssimo se você quiser revisar esse movimento. Então, nós temos o nosso gabarito letra D de dado, combinado? Vamos para a próxima. Se você chegou até aqui, aguenta, que essa é a última, deixa o seu like e comenta: Tati, quero mais revisão para a FUVEST. Tá bom? Eu preciso do seu apoio, principalmente em vídeos um pouco mais longos, para saber se é assim que interessa a vocês. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro envidaram esforços no sentido de deixar exposta para a contemplação da população parte do sítio arqueológico do Cais do Valongo, com o objetivo de apresentar ao visitante, através daquele pequeno, mas representativo espaço, a materialização do momento mais trágico da nossa história, fazendo com que ele não seja esquecido. A história do Cais do Valongo e do seu entorno está indissoluvelmente ligada à história universal, por ter sido a porta de entrada do maior volume de africanos escravizados das Américas. O Rio de Janeiro era, então, a mais afro-atlântica das cidades costeiras do território brasileiro. Aqui, então, o IPHAN querendo dar essa importância a esse cais, querendo mostrar a importância, querendo colocar a lógica historiográfica, histórica, da importância desse sítio arqueológico, desse patrimônio brasileiro, e através desse patrimônio observar o que aconteceu, a história do Brasil, através desse monumento aí, desse local. O texto integra a proposta elaborada pelo IPHAN em 2016 para a inscrição do sítio arqueológico do Cais do Valongo na lista do Patrimônio Mundial. Com base no documento, a história do Cais do Valongo se entrelaça à história universal, pois se relaciona com o quê? Gente, a história do cais é sobre o quê? É isso que a gente vai procurar. Tráfico de africanos escravizados para a América? Sim, é sobre isso, tá? É o nosso gabarito e a nossa resposta. Vamos ver as outras. Rio como a única cidade escravista das Américas? É a única, gente? Não, não é sobre isso. É sobre um dos maiores cais, um dos maiores lugares, regiões em que esses escravizados chegaram, mas não é o único, tá? Letra C. Trabalho de escavação realizado por arqueólogos estrangeiros do passado. Nenhuma conexão. D. Fluxo de escravizados do Brasil para outras partes da América. Isso aqui pode confundir vocês. O cais é sobre o fluxo para outras partes das Américas? Não. É o fluxo de escravizados vindos do continente africano para o Brasil. Esse grandioso número de escravizados, quem recebeu foi o Brasil, foi a gente, tá? Tá marcado na nossa história aí. E uma marca gigantesca e profunda, tá? Então, não. Letra D, não. Esforço do IPHAN para silenciar a história da escravidão? É o contrário, né? Isso aqui a gente chama de distrator de contradição. Se você não viu, vou deixar aqui, ó. Tem vídeo sobre distratores aqui, serve para todas as provas. É lógico que eu falo com base no Enem, como eu disse, que é uma prova nacional, mas serve para todas as provas. Isso aqui é um distrator de contradição. E pelo visto, a FUVEST usa bastante. Eu acho que eu vi em todas as questões que a gente corrigiu aqui uma contradição. Está indo contra
ao que está sendo trabalhado. Então, a pessoa que não tem atenção pode marcar, o contrário. Então, o esforço do IFAM para silenciar a história da escravidão no mundo atlântico, pelo contrário, quer mostrar para todo mundo essa lógica escravista perversa, né? No caso, com o grande número de pessoas que chegaram aqui escravizadas, raptadas de suas próprias casas, de suas próprias famílias. Bom, então, letra A é o nosso gabarito. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist, eu vou também deixar linkado, vou salvar esse vídeo na playlist, só sobre a FUVEST. Se você tem alguma dúvida em específico, comenta aí. Se você quiser alguma sugestão de vídeo para revisão, ai, Tati, eu tô com dúvida em tal matéria, qual vídeo você me recomenda? Eu posso também deixar o link. E lembrando, gente, na lupinha lá, só você procurar. Se você gostou, deixa o like, compartilha com quem vai fazer a prova também, ajude o Historizando a crescer e ajudar mais pessoas, combinado? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!